Boa noite, meus caros telespectadores, vocês que nos acompanham agora pela Rede Amigo Espírita, Canal 5, página aberta no ar. Hoje com um tema bastante interessante, não é isso, Mariluz? Boa noite a todos, é com alegria que estamos aqui, juntos, para conversarmos mais uma vez sobre esses ensinamentos tão maravilhosos trazidos por Emmanuel. E mais uma vez Emmanuel vai estar nos apontando, analisando, um texto de Paulo, uma carta de Paulo aos Efésios, e no Ceifa de Luz, que é o livro que nós estamos estudando hoje, no ponto 9, capítulo 9, a perda irremediável. Que perda será essa que se traz o nosso amigo Emmanuel para a nossa reflexão? Emmanuel ele traz o Efésios 5, capítulo 5, e o ponto 15, que ele vai se referir. Mas é importante a gente, quem tiver a oportunidade, que tiver o Evangelho, a Bíblia em casa, o Novo Testamento, a carta de Paulo aos Efésios, que é o ponto capítulo 5, é uma carta como todas as outras, que merece ser lida e compreendida os seus ensinamentos. E Paulo inicia esta carta aos Efésios dizendo o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. E aí ele vai trazer uma série de recomendações, que nós vamos apenas citar algumas, até chegar ao nosso ponto, que é o ponto que Emmanuel traz para que a gente possa o versículo 15, compreender. Ele, no ponto seguinte, ele diz: progredir na caridade, segundo o exemplo do Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus, como oferenda e sacrifício de agradável odor. Aí ele vai trazendo, ninguém vos seduza com vãos discursos, estes são os pecados que atraem aos olhos de Deus. Não vos comprometais com ele, Aí ele vai dizendo: ora, o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor. Ou seja, sempre buscando levar a reflexão daquele povo para a conduta, O que é que eles estavam fazendo e que essa conduta tivesse um objetivo. E aí ele continua trazendo vários ensinamentos. Tem um ponto, desculpe, aqui bem interessante, que ele diz assim: e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as tais coisas e tais homens fazem ocultamente e vergonhoso até falar delas, ou seja, das ações, Mas tudo isso a ser reprovado torna-se manifesto pela luz. Então, no momento que eu vejo que aquilo não é uma conduta boa, eu estou trazendo a luz para a minha consciência, E aí ele vai, e tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isso, a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Uma citação que Paulo faz. E aí chega o nosso ponto de comentário hoje, que é o versículo 15, que Paulo diz o seguinte: vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios. Então, é esse o nosso grande ponto, que Emmanuel nos faz, portanto, que a gente possa ter esse olhar de vigilância para os nossos atos, para a nossa conduta. Pois é. Então, o Emmanuel faz-nos vislumbrar uma discussão bem interessante
e uma reflexão também a respeito, porque o tema, né, o tema principal que ele puxa para começar a fazer o seu discernimento, sempre é algo que a gente que tem muito a nos apresentar em termos de resultado, em termos de entendimento. E ele coloca esse título, a perda irremediável. E existe um artigo também, né? Então, ele define alguma coisa como essa perspectiva de ser irremediável na proporção de estarmos perdendo. É algo, de fato, que ele até no finalzinho vai nos fazer perceber, não é? Mas quando a gente observa nossas vidas, muitos dos acontecimentos, muitos dos fatos, quando a gente não tem o conhecimento da verdade, o que liberta, sempre bom lembrar isso, né? Essa fala do Cristo, ela é muito coerente, muito assertiva, porque a verdade, ela descortina perspectivas de caminhar mais seguro, mais firme, né? De forma mais ardente naquela fé construtiva, naquela fé que dá o entendimento das questões e com isso consola, com isso nos faz trazer perspectivas de ganhos muito grandes, de significados diferenciados, de olhar, né, do campo de visão para as situações, para as coisas, para as dificuldades, para determinados medos, para determinados até gozos que a gente vai vivenciando, vai tendo a oportunidade de estar experimentando na Terra, vai nos posicionando em perspectivas de realidade. Porque a gente perde muito tempo por esquecermos quem somos de fato. Seres espirituais, vestindo oportunamente uma vestimenta material para proporcionar um fim de aprendizado, um fim de crescimento, um fim de entendimento e de resolução, como diz o Humberto Almeida, né? De muitas, como é que ele pendigas não, de muitas encrencas, né? Alberto diz isso, que a gente tem que resolver muitas encrencas. E esse descortínio da verdade que o Espiritismo nos traz, ele nos faz caminhar de fato sobre pedras, né? Sobre um terreno muito mais firme. E aí a gente vai entendendo. Vamos verificar o que é que Emmanuel vai nos discernindo a respeito desse nosso caminhar, do que a gente vai encontrando na perspectiva. Porque a carta de Efésios, que a Maria Lourdes citou, no capítulo 5, né, que ela deu alguns correlatos aí, ele pegou justamente para esse título, essa mensuração de definição do que seja a perda irremediável, o capítulo 15. Né? Aliás, o versículo 15, capítulo 5 do versículo 15, que é uma frase tamanho de nada, e pela reticência que eu estou vendo aqui, ainda tem mais coisas. Então ele sintetizou mais ainda. Portanto, vede como andais. Olha o chamar de atenção, né? Portanto, vede como andais. E Emmanuel começa no seu discernimento. Aprende a ver, olha aí a perspectiva do olhar, né? Do enxergar na dimensão do espírito, aprende a ver com o Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam. Entendendo a nossa dimensão espiritual, ele não diz como o Cristo, não é? Mas ele fala com o Cristo. Então o Cristo é o mestre, o Cristo é o modelo, é o guia. Então ele veio nos mostrar qual a melhor perspectiva do caminho, qual a melhor perspectiva de observação. Então aprende a ver com o Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam,
a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Isso aqui é interessante, como qualquer coisa que Emmanuel nos traz, mas ele já começa nos dando uma perspectiva muito, muito forte de que daquelas situações que vão nos acometer e que a gente se prende muito no caminho do que a dificuldade aparente nos mostra, né? Das tristezas que vão nos seguindo, das dores que hora ou outra vai me acometer. Então, eu fico muito preso a essas perspectivas negativas, ao disse-me disse do povo. É ou não é verdade? Né? Tem muita gente que por inveja ou por outros motivos qualquer são portadores das desgraças e só trazem notícias que desagradam ou que não colaboram absolutamente em nada com a perspectiva de crescimento que a gente deve estar inserido, porque a gente tem que aprender com Cristo, não é com o outro. Que as dificuldades existem, que as dores vão aparecer, mas que enfim a gente está à frente também de muitos tesouros que Ele, o Senhor da vinha, o Mestre, vai nos enriquecendo a vida, e não são poucos, não é? Aí a gente vai colocando muitas vezes o campo da felicidade, o campo do nosso tempo existencial excessivamente no amontoar de riquezas efêmeras, de confortos ou de gozos que vão passar e que muitas vezes até nem necessitamos, ou que trazem uma demanda de dificuldade muito grande, muito maior para a nossa existência, nos complicando e nos comprometendo a existência, a vida, não é? Porque a gente vê, meu Deus, se divertir é maravilhoso. Essa semana mesmo, eu e a minha princesa jovem aqui, completando 18 anos de relação, nessa nova reencarnação aqui, de reencontro, não é isso, Mary? Nós saímos para um jantar maravilhoso em família, mas nos divertimos, né? Comemos, bebemos, mas na alegria do momento, da comemoração, sem a necessidade de excesso de qualidade nenhuma, sem a necessidade, inclusive, do álcool, né? Por que eu estou falando isso? Porque para muita gente se divertir é botar um copo de bebida alcoólica de qualquer natureza na mesa e beber, e beber, e beber, e vai se divertir, vai rir, mas até o ponto de estar embriagado. Para se divertir, muitas vezes as pessoas vão para a balada e nessa perspectiva se envolvem de forma desarmônica, desconexa, né? Com o uso do álcool, com o uso de outras substâncias que são alucinógenas, que são substâncias que entorpecem ou que agridem o sistema nervoso no sentido de trazer um entorpecimento ou até uma excitação, uma euforia de momento para poder estar se divertindo. E aí a gente pergunta, qual o resultado disso tudo? O que é que a pessoa de fato vai ganhar naquele momento de diversão? Porque a diversão sadia, a diversão sincera, é aquela que você sai de fato alimentado, que você sai renovado, que você sai abastecido para o enfrentamento do dia, o enfrentamento do trabalho, o enfrentamento da labuta diária do dia a dia. E o que é que acontece, né? Em outras perspectivas, as pessoas, ao invés de começarem novamente a sua rotina de forma alimentada, de forma mais lúcida, tem a história da ressaca, né?
tem a história muitas vezes da memória, não, oh meu Deus, faltou aqui, da consciência culpada por um ato que poderia ter sido evitado e infelizmente não se observou a prudência, não se observou a boa conduta, né, o respeito, e aí tudo vai trazer consequências desagradáveis e que muitas vezes a gente aprende com os espíritos, não estavam necessariamente programadas. Vão ser dificuldades, vão ser dores, vão ser até doenças que a gente vai ter que enfrentar, que não necessariamente a gente deveria estar enfrentando, porque o karma, ele é um caminho contínuo. Não é só questões de passado, é questões de plantio no aqui, no agora, no momento. A minha perspectiva que eu trago de lá como programação é para melhorar, é para crescer. As próprias dificuldades desse caminhar já são autossuficientes para eu promover a minha superação. Aí fica aquela danada daquela pergunta, para que eu vou estar comprometendo mais ainda os meus passos com coisas que poderia estar sendo evitada, poderia estar sendo deixado de lado se eu tivesse mais propósito, né? Mais enxergar, ver melhor com o Cristo as perspectivas, né, das dificuldades que já são inerentes, das dores que eu vou encontrar no caminho, mas que a alegria, né, a perspectiva dos tesouros que Ele nos traz sempre nos enriquece mais ainda a vida, porque nos dá uma perspectiva de escolha bem mais oportuna, bem mais acertada, bem mais fácil de se resolver do que as complexas armadilhas que eu vou me comprometendo vida afora. Não é isso, Mary? Uhum. É muito interessante essa... Desculpa, eu estou um pouquinho com a garganta hoje irritada. Aprender a ver com Cristo as dificuldades Eu estava pensando que você falando, Queiroz, quando Emmanuel começa essa frase dizendo aprender a ver com Cristo as dificuldades, né? E as dores. E as dores que te rodeiam, ele nos dá uma possibilidade, ele nos mostra que há uma possibilidade de porque no fim ele completa, né? A fim de não empobreceres o próprio coração, à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Se colocarmos os ensinamentos do Cristo, porque ele diz aprende, se ele está dizendo que a gente ia aprender, porque nós necessitamos exercitar, né? O aprendiz é aquele que exercita, não é só aquele que recebe a informação. Porque o que recebe a informação e não pratica não é um aprendiz, apenas é um acumulador de conhecimento. O aprendiz é aquele que se coloca à disposição do saber. Ou seja, ele quer ter o conhecimento, mas ele quer viver aquele conhecimento. Aí sim ele se torna um aprendiz, né? É tanto que Jesus faz aquele paralelo com Pedro, né? Não serás mais pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Ou seja, colocar em prática a vivência que eu vou te ensinar e tu realmente ser um pescador. E aí, aprender a ver com Cristo, ou seja, se a gente analisar as mensagens do Cristo e integrar essas mensagens no nosso ser, nós seremos capazes de ver, através dessas mensagens, as possibilidades, né? Então, aprende a ver com Cristo, aprende a ver nas lições do Cristo, diante das dificuldades que tu passas, a forma de te enriquecer a vida. E muitas vezes, aí ele vai trazendo agora, né, vários pontos do que nos acontece de dificuldade. Quais as dificuldades que estão no nosso dia a dia que pode
nos enfraquecer, né? Nos empobrecer. Ele vai enumerar algumas coisas, né, que Isso. podem nos acontecer. Então ele diz: muitas vezes a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória. No bem. No bem. E, quase sempre, a aprovação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguete das trevas para a luz. Olha só. Visões sempre otimistas, sempre perseverantes, sempre esperançosas, focando, como ele diz ali, à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Né? Fantástico. Porque um caluniado, se ele se coloca como vítima e deixa se envolver por aquela energia da calúnia, ele realmente vai fraquejar. Mas se você vivenciou uma experiência como essa de ser caluniado, mas você tem convicção do seu lugar, né, da sua conduta, aquela calúnia ela vai ser enfraquecida pela sua postura ética, pela sua postura diante da vida, né? Então por isso que ele diz, muitas vezes a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência. Porque se você estiver vigilante, porque ela vê de como andas, se você está andando corretamente e alguém te calunia, não é? Então, a verdade ela sempre vai aparecer. E se você estiver mantendo-se no equilíbrio, você vai conseguir transformar essa calúnia em força para que você seja ainda mais resistente para a vitória do bem. Né? Quantos mensageiros do Cristo foram caluniados? Mas a verdade histórica, né, dessas pessoas vieram à tona. Talvez não naquele momento, mas a verdade de um ser. Porque nós precisamos compreender que a verdade está nos nossos atos. O que somos de verdade está naquilo que fazemos. Eu posso até ter um bom discurso, eu posso até falar bonito, mas se eu não internalizo o que eu falo e o que eu penso nas minhas ações, mesmo que eu estou tomando consciência agora de determinada coisa que eu fazia e que estava equivocada, mas se a partir daquele momento que eu tomo conhecimento eu vou mudando as minhas ações, eu vou me fortalecendo e a minha conduta é a minha verdade, não é? E afinal de contas, a calúnia é calúnia. Para que eu vou me incomodar com ela? Não é? É aquela história. Se eu ajo na honestidade, se eu ajo no caminho reto, aí a gente lembra daquela música, né? Se o povo falar, nem ligue, deixa o povo falar. Imaginemos se o Cristo fosse se preocupar com as falácias do mundo e tantos emissários, né? Eu me lembro, eu acho que é Flávia no livro 50 anos depois, a vida que aquela criatura levou em nome do Cristo, sendo caluniada, e ela firme, perseverante no caminho, jamais inclusive apontando seu ninguém ou querendo desdizer o outro, apenas agindo honrosamente. No final terminou sendo na comunidade santificada, não é? Então a gente tem que ter de fato um passo célere, mas firme, porque é como ele diz aqui, vai ser uma força de renovação, a resistência para a vitória no bem. E Emmanuel vai nos dando mais outras colaborações de situações vivenciais. Ele diz o seguinte: em muitas ocasiões, a mão que te nega o alimento, né, transforma-se em apelo ao trabalho. Quantas e quantas vidas perdidas, meus irmãos, perdidas porque se acomodam à esmola.
A esmola que não dignifica e nem ergue, não é? Apenas faz com que o indivíduo seja diminuído. Não que uma situação de auxílio não seja necessária. Afinal de contas, um corpo com fome, um corpo que está precisando restaurar suas energias pelo alimento, se ele não for sanado, ele tende a morrer. Mas que a pessoa não se acomode com esse momento, com essa situação. Ao contrário, ela veja nisso uma fonte de bênção de Deus para um fortificar da sua energia para continuar na luta de um trabalho dignificante. E Emmanuel, olha a perspectiva do olhar de Emmanuel, né? A pessoa que pede e tem um alimento negado, ela poderia entrar ou em desespero ou em vitimização, né? Se sentindo desamparada, se sentindo colocada à margem da vida. Mas aí o olhar dela com Cristo é, como ele diz aqui, um apelo ao trabalho santificante. Eu preciso ir além, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso ser útil para ter o ganha-pão. E Emmanuel prossegue dizendo: o trabalho santificante é através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do próprio rosto e por vezes numerosas. Aí ele vai mudar, né? Outra oportunidade, outra desdita encontrada. Ele diz que o obstáculo que te visita, por vezes numerosa, é simples medida da esperança e da fé, concitando-te a superar as próprias fraquezas. Que dimensão forte, não é? Aí a gente vê o nascimento do Cristo, não no palácio, não cercado da riqueza do mundo, mas coroado com o primeiro dos passos existenciais do ser espiritual que quer de fato entender-se com a vida e alcançar uma perspectiva de vitória no mundo rumo a Deus, que é a humildade. Não é? Porque a manjedoura é a representatividade do Cristo, desse sentir, desse pulsar, desse primeiro passo que é a humildade. E aí Emmanuel nos chama justamente a essa atenção, né? Que esse obstáculo, ao invés de ser um empecilho, ao invés de ser um matadouro, ao invés de ser um desesperador, é muitas vezes uma medida de esperança e de fé, concitando-te a superar as próprias fraquezas. Porque na mesmice do mundo, se tudo fosse fácil demais, tudo fosse numa perspectiva de facilidade, com certeza as muitas conquistas que hoje temos, que nos facilitam a vida e até curam o nosso corpo e nos proporcionam também, né, a dimensão do entendimento para a renovação espiritual, sem dificuldades, elas com certeza não existiriam ou não nos trariam a perspectiva do que temos hoje. A gente vê o exemplo dos grandes homens. Se a gente observar a vida de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Francisco Cândido Xavier, de um Francisco de Assis, de um Martin Luther King, né? De um Mahatma Gandhi, do próprio Allan Kardec, o codificador. Quantas dificuldades, quantos desafios, quantas desavenças
quantas perspectivas deles poderem ter chegado e dizer, rapaz, eu não aguento mais, eu vou desistir. Será que isso não passou pela cabeça de nenhum desses grandes homens que até hoje são lembrados pelo bem que fizeram à humanidade? Com certeza eles aprenderam a ver com Cristo. Não é? Porque Emmanuel, ele traz, né, esse olhar de que tudo para nós precisa ser visto em uma possibilidade. Né? Aquilo ali pode estar para mim como uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de mudança e não um mal em si. Quando a gente olha uma determinada dificuldade com o olhar de que aquilo é mal, a gente talvez esteja perdendo uma grande oportunidade de crescimento. É tanto que agora ele vai trazendo a perspectiva do encontro com a riqueza, com o encontro com a facilidade. Né? Que ele diz o seguinte: o ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham e a evidência no mundo. Frequentemente, ele já está falando de outro ponto, né? Ele primeiro fala do ouro. O ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham. Ao invés de ser uma fonte de renovação, uma fonte de tranquilidade, uma fonte de luz, é uma fonte de aflição. Né? E a evidência no mundo? O sucesso. A evidência do mundo seria o sucesso. Quantas pessoas não estão em evidência, no ápice do seu sucesso? E aí a gente vê o que acontece. Emmanuel lembra, a evidência no mundo frequentemente não passa de ergástulo, em que a alma padece de angustiosa solidão. Significa lugar subterrâneo, ergástulo, cárcere, prisão. Na Roma Antiga era um cárcere em que se confinavam os escravos, né? O ergástulo. Então, a pessoa fica numa perspectiva preso, né? Tal, presa àquele caminho, que ela acaba padecendo de angustiosa solidão. E a gente vê, Emmanuel não está teorizando, não, ele está nos lembrando coisas que de vez em quando aí a gente vê, os fatos e os acontecimentos que são até corriqueiro no mundo daqueles que se esvaem-se na vida só para conquistar, sem pensar na sua perspectiva verdadeira, sem esse olhar, como Emmanuel nos lembra, com Cristo. Né? Aprender a ver com Cristo. E ele continua, né? Descerra a própria alma a riqueza divina. Esparça em todos os ângulos do campo em que se desdobra a existência e incorporemo-la aos nossos sentimentos e ideias, palavras e ações, para que todos os que nos palmilham a seda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria, né? Então ele traz qual é a verdadeira riqueza. O que é a verdadeira riqueza? São as nossas virtudes, é o que nós somos. Descerra, né? Abre a própria alma. A própria alma para a riqueza divina, para o que é verdadeiro, para o que é de fato essencial. Né? Porque essa riqueza divina, ele nos lembra que ela está em todos os ângulos do campo em que a nossa existência se desdobra. E a gente tem que visualizá-la, a gente tem que entendê-la, a gente tem que aproveitá-la para incorporá-la aos nossos sentimentos e às nossas ideias. Também as palavras e principalmente as ações. Porque fazendo tudo isso, ele diz,
todos os que nos palmilham esse caminhar, essa trajetória, eles vão se sentir ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Olha que maravilha! Isso é ou não é caminhar firme na vida, com perspectiva de segurança, com perspectiva de alimento para todos, igualdade, com perspectiva de fraternidade e confiança, com perspectiva de igualdade para todos, não é? Ou seja, é a solução para tudo que a gente diz temer nos momentos atuais. Porque eu conheço muita gente que não deixa os filhos brincar no meio da rua, com medo do que possa acontecer. Né? Eu conheço pessoas que, em determinadas horas, não abrem o portão da sua casa para ir à rua. Eu conheço pessoas que deixam, muitas vezes, de ir a um lazer, de fazer isso e aquilo outro, com medo do que possa acontecer. Essas pessoas estão vivendo encarceradas. Quer dizer, na verdade, não estão vivendo. Como Paulo diz aí, elas estão mortificadas, sem perspectivas de vida. E o pior de tudo, esmelham no seu pensar uma perspectiva oh, meu Deus, me ajude na palavra, minha filha. Uma perspectiva de pessimismo. Sim. Que ao invés de ajudar na solução, ao contrário, proporciona mais ainda trevas, mais dificuldade àqueles das luzes que estão querendo nos ajudar, que estão querendo nos favorecer na resolução e plantar na terra um mundo de regeneração. Nós, quando pensamos nesse sentido, nós nos desaportunamos dessa vivência, dessa perspectiva de auxílio em que a vida poderia estar nos proporcionando uma dimensão de aceleração de um processo de regeneração, né? de um prospecto de alcançar mais rápido segurança, paz, oportunidade de vida, de educação. E quando a gente começa a agir no pensar de forma desacreditada, de forma pessimista, a gente nem resolve, a gente nem se liberta e a gente ainda dificulta os prepostos da luz, os prepostos de Deus, de fato estarem fazendo mais rápido a implantação do reino do céu na terra, porque não encontram em nós apoio suficiente para auxiliar, para pegar na charrua e para fazer diferente. Tem uma mensagem muito interessante, quem puder, ou na internet, consultar, é uma mensagem de Joana, onde o título é Ânimo nas Dificuldades. E eu vou ler só um pedacinho, que é justamente dentro disso, né? dessa busca, dessa riqueza divina. E ela começa dizendo o seguinte: Tu que ouviste a voz da mansuetude do Cristo, e que te encorajaste face à grandeza da sua vida, resigna-te, fortalecendo o ânimo ante qualquer cometimento que te produza dor e que seja rotulado como desgraça ou infortúnio. Aí ela lá no finalzinho ela diz: os dias sempre, inevitavelmente, se sucedem para os bons e maus, e ninguém se examinará jamais ao amanhã que a todos alcança, refletindo na claridade forte e pujante do tempo a manifestação, resposta dos nossos atos nas mesmas expressões com que desde hoje a produzimos. Então, todas as nossas ações é que vai estar, né, com base nessa vivência do Cristo. Se nós assim acreditamos e somos e queremos ser os seus seguidores,
precisamos ter essa coragem, né, que tanto o Cristo fala que nós somos luz, nós somos sal da terra, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então ele nos enche de possibilidades e de que possamos compreender o que somos, né? E aí, no finalzinho, né, Queiroz, da mensagem de Emmanuel, ele vem justamente trazendo o seguinte: lembra-te de que a morte, por meirinho celeste, tomará contas a cada um. E aí vem a grande reflexão do início da mensagem, né? Que Emmanuel pergunta, portanto, vede como andas, ou seja, estás observando como tu andas. E aí a parte final diz: recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, sábios e ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto com a justiça indefectível. E guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil. Na caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam, de algum modo, às nossas mãos, através das reencarnações incessantes. Mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Então a gente aprende que a única coisa que é perda irremediável na vida é justamente Tempo perdido. o tempo precioso que a gente perde sem uma perspectiva para o nosso crescimento. A lei, ela vai sempre nos favorecer o caminhar, mas se o caminho, a senda, vai estar no asfalto ou no pedregulho, nas pétalas ou nos espinhos das rosas, aí quem vai escolher isso somos nós. E quanto mais tempo a gente perder, infelizmente, mais dificuldades vamos encontrar, mais perspectivas de sofrimento a gente vai enxergar na rota. Não por punição, não por questão de Deus estar em suas leis, né, nos castigando, sob hipótese alguma. Mas é porque a gente está perdendo tempo, a gente está se desarmonizando com o todo. E o que está desarmonizado, infelizmente, enquanto ele não se harmonizar novamente, ele vai sentir perturbação. Isso é fato. Isso é algo científico até. Não é? Aquele que está no seu roteiro, na harmonia, ele se abre para uma perspectiva de recepção do que vem de alto muito mais esplendorosa. Não que o outro que não está armado não receba também, só que o outro não encontra recepção nele mesmo, não encontra abertura, sintonia para receber o que vem e que vem sempre em abundância. Que a misericórdia de Deus, ela é sempre abundante, né? Então, paciência, né? Porque Emmanuel lembra aqui, ó, a morte, por meirinho celeste, ela tomará conta de cada um. Ninguém vai escapar. E Joana, nessa mensagem, gente, que eu falei, que está, deixa eu só dizer para vocês, num livro chamado Florações Evangélicas, é o capítulo 30. E aí no finzinho ela diz justamente isso: o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. É como o coração bate, então melhor, e a alma se acerena. É como André Luiz diz:
É glorioso você chegar na prestação de conta como um completista, né? Como um completista. Então, meus irmãos, vamos arregaçar as nossas mangas e tudo que está à nossa frente, no nosso dia a dia, receber com toda a nossa força, que somos capazes de transformar, de transmutar, de renovar, de refazer, de reconstruir. Só cabe a nós decidir o que faremos no nosso dia a dia, não é? Porque é sempre bom lembrar, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada momento é um dom de Deus. É um dom de Deus. E se é um dom de Deus, tem um fim útil e providencial. Mas se a gente perde esse segundo, esse minuto, essa hora, esse momento, aí a gente tem que saber que ele também não mais voltará. E aí a perda será irremediável. A única perda irremediável. E lembrando sempre, como a gente falou no início, Emmanuel coloca um artigo definido na frente, né? A perda irremediável. É a hora na vida sem Deus. Então, meus irmãos, que possamos caminhar mais atentamente, orando e vigiando sempre na perspectiva do aprendizado com Cristo, porque Ele nos ensinou, Ele nos apontou e continua apontando o rumo certo para enfrentar as dificuldades, para vencer as dores e sermos um dia senhores de nós mesmos, porque somos, como Ele lembrou, também filhos da luz, sal da terra, né? E o universo foi criado ao nosso favor. Muita paz. Obrigado pela companhia de todos vocês nesse tão rico aprendizado, ou aprendizados múltiplos, né? Que essa mensagem bela de Emmanuel hoje, lembrando Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 15, nos trouxe sobre a questão da perda irremediável. Obrigado pela companhia de todos vocês e até semana que vem, 8 horas, na quarta-feira, com mais um Página Aberta. Muita paz a todos. Que Jesus seja.